Finalmente chegamos no vídeo da famosa questão do Olavo Bilac e as mazelas da escravidão no Enem 2023. Já vou antecipar para você, antes que você crie uma expectativa, né? Eu trouxe essa questão para a gente polemizar ela, porque eu acredito que a questão deveria ter sido anulada, né? Talvez ela tivesse que ter o gabarito oficial trocado para a letra B, que eu acharia mais correta do que a C, mas eu até aceito a argumentação de que ambas poderiam estar corretas, tá? Mas eu não aceito o argumento de que a C tá correta e a B errada, por isso que a gente vai polemizar ela e eu fortemente acredito, né? Tô gravando esse vídeo antes da divulgação dos microdados, mas eu fortemente acredito que essa questão vai valer 0 pontos, ela vai ser descartada porque não tem como o padrão de coerência das respostas dela ser adequado, tá? Então se você tá chegando nesse vídeo agora, não me conhece direito e tal, talvez você nem conheça o Enem, né? Por exemplo, você não sabe que tem questões que não valem pontos, né? Então vou explicar rapidamente, todos os anos tem questões do Enem que são descartadas da pontuação, tem vários motivos para isso, não é simplesmente quantas pessoas acertaram ou erraram, é o padrão de resposta de acordo com a faixa de alunos e o gráfico dela na TRI gera uma incoerência nas respostas, tem todo um mecanismo por causa disso, ela tem um parâmetro B de discriminação negativo e é isso que faz com que ela seja descartada. Então não vou aprofundar a TRI, mas você tem que saber que isso acontece, porque senão você vira aquele cara que está estudando pro Enem e você fica tirando dúvida de questão que não vai valer ponto, né? Então eu vou debater ela aqui, mas saiba que ela não vai ter grandes aprendizados pro seu estudo. Não é aprendendo ela que você vai melhorar em linguagens pro Enem. Diz assim, publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil A. Ele dá de várias maneiras, né, possibilidades para fazer isso. Se é um texto de Olavo Bilac, é um texto literário, eu acho que a letra A a gente já vai cortar fora. Descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras, a própria palavra impessoal já dá um caráter mais de função referencial da linguagem, né? Uma objetividade, uma impessoalidade, ele não se coloca no texto. Difícil isso acontecer num texto literário. Mas a B é ótima, contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Quer dizer, se tiver isso no texto, a gente vai ver que vai ter... É uma maneira de enfatizar as mazelas da escravidão, com certeza. Letra C, de certa forma, também. Antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão é uma maneira de você enfatizar as mazelas. E isso vai estar no texto também, por isso a confusão. D, criticar a atenuação da violência contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelo museu. Então, ele estaria criticando nesse texto que o que está nos museus ameniza, atenua o que foi a real violência, né? Será que isso seria uma maneira de enfatizar as mazelas da escravidão? Acho que sim. Se o texto falar sobre isso, poderia ser. Ele criticar o que tem nos museus é uma maneira de enfatizar. Então, essa questão responderia o enunciado. Imaginar a reação de indiferença dos seus contemporâneos com os escravizados libertos. Eu fico pensando, né? Se no texto ele imagina uma reação de que os contemporâneos deles ficariam indiferentes aos escravos terem sido libertados. Isso seria uma maneira de enfatizar as mazelas da escravidão? Acho que não. Então a gente já vai pro texto só em dúvida entre 3, B, C e D, né? E a gente vai ver que não consegue satisfazer essas 3. Vou colocar o texto para você dar uma olhada, então vamos ler juntos, né? A escravidão. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando crescerem saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus, e terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez, desvalida o duplo traje das chicotadas dos olhares do feitor bestial. Aqui eu acho que dá pra gente eliminar a letra D que estava lá atrás, que falava sobre criticar que os museus dão uma visão superficial sobre aquilo. Até porque ele tá falando dos museus que vão existir e que eles vão ver, né? Não é uma crítica aos museus já existentes que não enfatizam aquilo. Então a letra D tá fora, fica entre B e C mesmo. Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande, a indignação das crianças que nunca viram um escravo, como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. No meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça mártir, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Então assim, ó, ele está contrapondo a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas? De certa forma, sim. Ele faz esse contraponto. Tanto que muita gente marcou a letra B.
Ele tá contrapondo isso, é uma intenção de enfatizar, né? Pô, essas crianças que são privilegiadas aí, nunca viram um escravo, não vão sentir a mesma coisa que as crianças dos pais que foram escravizados, as próprias crianças escravizadas, né? Não há como você, talvez um dia alguém consiga me convencer, mas até a gravação desse vídeo, ninguém me convenceu que não tem isso no texto, né? E que isso não responde o enunciado, claro que responde. E a C, antecipar o futuro apagamento das marcas de escravidão no contexto social, de certa forma ele antecipa, porque pensa comigo, se as crianças que nasceram numa época em que já não há mais escravidão nunca vão se sentir como aquelas da época que foram escravizadas, daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos, quanto mais tempo se passar sem ter pessoas que conviveram com situações de escravidão, isso não vai de certa forma apagar as marcas? Não vai ser uma maneira de apagar essas marcas? Vai também, né? Só que lá no dia, Lauro, o que você marcou? No dia eu marquei B, porque eu voltei no enunciado e pensei, antecipar o futuro, né? O que ainda vai acontecer. É uma maneira de enfatizar as mazelas da escravidão hoje? Acho que não. Acho que a melhor maneira é comparando os privilegiados e os outros. Por isso que eu fui na B e defendo que o gabarito, se é para escolher uma das duas, é B. Mas acho que a questão é mal elaborada e é o tipo de questão que se usa para depois abrir margem para dizer que o Enem é confuso, que a prova de linguagens não faz sentido e tal. Reforço, como eu sempre falo, você tem quantas questões por ano que são confusas? 1, 2, 3? Quer dizer, você tem essa nessa edição de 2023, tem a outra do Gato Preto, que eu já gravei aqui também, talvez teria a do Caetano Veloso, que geraria uma discussão, que é dessa edição também, que eu já gravei resolução também. Eu, a do Caetano Veloso, aceito a resposta, concordo com ela, acho que a do Gato Preto é discutível, acho que essa é sem dúvida discutível. Então a gente está falando de 1 ou 2 questões, estourando 3, que podem ser problemáticas. Deveria acontecer? Não deveria, mas acontecendo, são 1, 2 ou 3. Isso não justifica você ter acertado 28 em linguagens e dizer, eu acertei 28 porque a prova é confusa. Cara, são 2 ou 3 questões. Se você acertou 42 e não gabaritou por causa disso, tamo junto. Aí tamo junto e eu concordo que você pode ser prejudicado e que a prova é confusa. Agora, fora isso, não dá pra gente generalizar e dizer que a prova inteira é um problema por causa de algumas questões problemáticas como essa, que acontecem em todos os anos e infelizmente vão continuar acontecendo.